Olá! Bem, agora eu irei apresentar para vocês, um trabalho da disciplina Química Farmacêutica. Eu me chamo Larissa Barão da Silva, sou estudante do curso de farmácia da Universidade Federal da Bahia. Bem, irei apresentar para vocês agora as vantagens de inibidores não competitivos e como identificá-los. Bem, o processo de inibição enzimática, O que significa um inibidor enzimático de acordo com a literatura? O inibidor enzimático ele é uma substância capaz de interferir de maneira específica na taxa de uma reação de catálise enzimática, retardando ou reduzindo o processo ou a especificidade biológica da reação. Muitos medicamentos importantes atuam como inibidores de enzimas e nós iremos estudar um pouco mais desses mecanismos. Bem, vamos ver um pouco agora dos tipos de inibidores. Nós temos os reversíveis e o irreversível. Bem, o irreversível, o nome já diz, ele se liga de forma irreversível ao sítio da enzima, normalmente por ligações covalentes. Já temos os inibidores reversíveis. Nós temos o não competitivo, que é o que eu vou abordar, o competitivo e o incompetitivo. O competitivo, pela semelhança que ele tem com o substrato, ele vai competir diretamente ao sítio ativo da enzima, Como ele é semelhante ao substrato, ele compete diretamente com o sítio ativo da enzima. Já o sítio de ligação da enzima, no caso. Já o incompetitivo é aquele, que se liga somente quando o complexo enzima-substrato está formado. E agora vamos saber um pouco mais dos não competitivos. Bem, o inibidor não competitivo, ele se liga reversivelmente ao enzima, o inibidor se liga ao complexo enzima-substrato, Na verdade, o inibidor não competitivo, ele não disputa com o substrato, ele simplesmente se liga de forma alostérica na enzima, ele não se liga ao sítio ativo, competindo com o substrato. Ele se liga em outro sítio da enzima, de forma alostericamente. Ele tem afinidade parecida pela enzima livre ou pelo substrato, ou seja, não compete com o substrato, a afinidade dele é parecida tanto pela enzima livre quanto pelo substrato. Ele não afeta a afinidade que a enzima tem pelo substrato. Ele diminui a velocidade máxima da reação, a gente vai saber por que mais logo na frente, e se liga tanto no complexo enzima-substrato quanto pela enzima livre, Como eu já havia dito, pela afinidade que ele tem, tanto pelo complexo enzima-substrato quanto pela enzima livre. Bem, aqui à frente, nesse slide, nós vemos o processo de inibição não competitiva. Como é que funciona esse processo de inibição não competitiva? O inibidor, ele tem tanto afinidade pela enzima livre, quanto ele pode se ligar pelo complexo enzima-substrato, formando o complexo enzima-substrato inibidor ou enzima inibidor, Já que ele tem afinidade tanto pela enzima livre, quanto pelo complexo enzima-substrato. Olha aqui o substrato. A gente observando aqui, ele não compete com o substrato. Então, para ele é vantagem que forme o complexo enzima-substrato. Como é que ele diminui a velocidade da reação, Porque justamente ao se ligar, ele aqui, ao se ligar ao complexo enzima-substrato, nós não teremos a formação de produto. Nós iremos ter o deslocamento da reação para a formação do complexo enzima-substrato inibidor. Não formando produto, há uma diminuição na velocidade da reação. Por isso, devido a essa afinidade que ele tem tanto pelo complexo enzima-substrato quanto pela enzima livre, a gente não vai ter uma velocidade, vai diminuir essa velocidade de reação. Bem, como identificar esse inibidor não competitivo? Aqui no eixo Y, e no eixo X, no eixo Y, nós temos a velocidade da reação, Velocidade máxima, na verdade, a velocidade invertida. E no eixo X, nós temos o Km, que é a afinidade que a enzima tem, pelo substrato.
se nós observarmos e a gente plotar aqui esse gráfico mais para baixo, a gente vai ver que não vai alterar a Km, que é a afinidade que a enzima tem pelo substrato. Voltando aqui, lembra? O substrato não vai ser alterado, né? Porque ele se liga, tem a afinidade pela enzima livre ou pelo complexo enzima-substrato. Então, não vai alterar a afinidade que a enzima tem pelo substrato, ou seja, a Km não se altera, porém a velocidade com a presença do inibidor não competitivo, ela diminui, né? Eu já mostrei por que diminui, não a formação do produto. Justamente porque a reação é deslocada para o complexo enzima-substrato e inibidor. Então, recapitulando, como é que a gente identifica? A gente olha para o gráfico, percebe que o Km não é alterado, né? O Km não se altera, mas a velocidade se altera. Como? Diminuindo. Diminui a velocidade da reação. Né? Graficamente, a gente observa que há uma alteração na velocidade da reação, diminuindo. Bem, uma das vantagens do inibidor não competitivo, justamente na terapêutica, é em relação ao inibidor competitivo. Ele não precisa de ajuste de dose. Como é que funciona isso? Vou botar aqui para a gente poder ver nessa reação aqui. Lembra que eu falei que o substrato ele não impede da formação do complexo ES, então não tem alteração, né? Não mexe com a afinidade que o substrato tem pela enzima. Na inibição competitiva, né? O inibidor, o que é que ocorre? Vai haver um excesso de substrato, porque o inibidor vai fazer com que, quando a gente cronicamente usa um medicamento, no caso um inibidor competitivo, cronicamente usando esse medicamento, esse medicamento que é um inibidor competitivo, vai haver excesso de substrato. Havendo excesso de substrato, vai deslocar o inibidor, né, do sítio ativo. Lembra que eu falei que os inibidores competitivos, ele disputa com o substrato o sítio ativo o sítio de ligação da enzima? Então, excesso de substrato irá deslocar a reação, né, irá deslocar o inibidor do sítio de ligação. Então, para que o inibidor novamente desloque o substrato do sítio ativo e ele possa se ligar, eu vou ter que aumentar a concentração do inibidor. Dessa forma, eu vou ter que fazer o quê? Um ajuste de dose. Mas no inibidor não competitivo não necessita do ajuste de dose, justamente que ele não modifica a afinidade que a enzima tem pelo substrato, porque ele tem justamente essa afinidade pelo complexo. Tem que ser formado o complexo enzima-substrato. Então, não vai interferir na concentração do substrato, não vai haver esse deslocamento. Então, uma das grandes vantagens do inibidor não competitivo com relação ao competitivo é justamente isso. Não precisa de ajuste de dose. O competitivo vai ter, já que tem o excesso de substrato. O excesso de substrato vai deslocar o inibidor, né, do sítio ativo. A gente vai ter que aumentar a concentração do inibidor para assim deslocar novamente o substrato. É isso, uma das grandes vantagens. Bem, agradeço pela oportunidade de apresentar um pouco mais sobre esse assunto, as referências que eu utilizei, agradecida.